as informações. O Facebook já está online. Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Oi, tudo bom, gente? Chama o pessoal aí para participar, chama os amigos, pra gente bater um papo aí bacana, tá? Alguém aí do Facebook já entrou? Me fala aí enquanto o pessoal chega, de onde que vocês são. Quem que chegou aqui? Tô meio perdida, gente. É a primeira live, viu? Então eu tô meio perdida. Eu não tô conseguindo ver os comentários do pessoal. Oi, 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 oi. Rio de Janeiro, eu sou carioca, vocês sabiam? Pois é, tô perdida aqui em BH. BH, oi Duda, Fernanda, tudo bom? Cláudio, Minas Gerais, eu não conheço essa cidade. Diego, oi Diego, Aline. Então, gente, vamos começar? Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Tiane, eu sou nutricionista e eu tenho foco no público vegetariano, vegano também, atendo a estratégia low carb, obesos também, tá? É o meu foco. E hoje aqui na live nós vamos falar um pouquinho sobre vitamina B12, beleza? Já tá chegando o pessoal lá no Facebook também. Oi, gente, dá um joinha aí, manda coração aí pra gente ver. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre B12, beleza? Se vocês quiserem ir mandando pergunta, aos pouquinhos eu vou respondendo, beleza? Então, vamos lá. Já me apresentei, né? A Morinha tá aqui do lado, a minha cachorrinha, apoiando aqui. Então, gente, o que é a vitamina B12? A gente tem muita dúvida, né? Tem muita dúvida em relação à B12, porque ela é muito comentada no meio de quem é vegetariano, principalmente, né? Tem uma preocupação muito grande com a vitamina B12, em fazer exame e tudo. Só que a maioria das pessoas não sabem que a vitamina B12, ela só está presente nos alimentos de origem animal. Os alimentos de origem vegetal não tem vitamina B12, tá? É um erro muito grande achar que a B12 é encontrada em todos os alimentos, e não é, beleza? E mais pra frente também eu vou falar um pouquinho sobre isso, ok? Ei, Rosângela, oi, Lu, Lígia, no Facebook, Janaína. Vamos chegando, vamos chamar o povo aí pra participar, tá bom? Manda coraçãozinho aí, vocês estão muito quietinhos aí. Então, vamos lá. Quais os alimentos que possuem vitamina B12, gente? A carne, leite, os ovos também, queijos, todos os produtos de origem animal possuem vitamina B12, tá certo? São fontes seguras de vitamina B12, ok? Tem as fontes também que não são seguras. O que seria isso? Que tem uma forma, tem a vitamina B12, só que ela é análoga. O que é isso? Ela tem a vitamina B12, só que ela não tem a função da verdadeira B12. Dá para entender? Ela não funciona da mesma forma. Então, ela dá uma enganadinha. Por exemplo, os alimentos que têm vitamina B12, não tem vitamina B12, são de origem vegetal, por exemplo, a alga. Os vegetarianos usam muito alga, tá? Só que elas não têm vitamina B12. A alga nori, a clorela, espirulina, tá? São fontes análogas, elas não têm a mesma função. É importante deixar claro aí. Vocês estão entendendo? Manda um joinha aí, coraçãozinho. Cadê os coraçõezinhos aí para me deixar feliz? Então, quem estiver consumindo alga, achando que tem vitamina B12, está enganado, tá? E se fizer, interessante que se fizer um exame de sangue, vai verificar realmente, pode até estar mais alta a vitamina B12. Só que aí a gente vai ver outros parâmetros, como a homocisteína,
ela vai estar baixa, porque elas trabalham de forma contrária, tá? Quando a B12 está alta, a homocisteína está baixa. Quando a B12 está baixa, a homocisteína aumenta, tá bom? Dá oi aí, gente, pessoal do Facebook. Estão muito quietinhos. Vamos conversar aí e mandar mensagem, tá? Então, tanto é que os vegetarianos estritos são aqueles que não comem nada de origem animal, tá bom? Ei, Daiane! Que não consomem nada de origem animal, eles não consomem essa fonte segura de B12, como eu já falei, as carnes, ovos, o leite, por exemplo, a não ser que sejam aqueles que são suplementados, fortificados, tá? Os alimentos fortificados pode ser o quê? Bebida vegetal de soja, por exemplo, né? Alguns cereais também são fortificados, tá certo? Vocês estão compreendendo? Tá belezinha aí? Tá tranquilo para acompanhar o raciocínio? Manda sinal de fumaça, tá? Então, a gente tem uma ideia muito errada do que porque por ser vegetariano, por a pessoa ser vegetariana, ela vai ter deficiência de B12. Não é assim que acontece, tá certo? Boa noite, Lu. Não é assim que acontece, porque a B12, ela não depende necessariamente da alimentação para ser absorvida, tá? Tem um fator intrínseco aí que acontece no estômago, tá certo? Devido à acidez e tudo mais, que vai determinar se você vai absorver bem ou não essa B12, beleza? A Rosângela tá falando aqui no Facebook que ela tava com falta de B12 e tomou a injeção. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, como que a gente vai saber se a gente está com deficiência ou não? Primeiro de tudo, vai ao médico, tá? Vai ao médico, nutricionista, e não inventa, pelo amor de Jesus, de fazer exame. Vou fazer exame de B12 para ver se tá tudo bem. Aí você vê o valor de referência, acha que tá ok e não tá, beleza? Então vai, se você for vegetariano, informa teu médico que você é vegetariano, para ele analisar direitinho teus exames, tá? Para avaliar, para saber o protocolo que ele vai seguir, beleza? Segundo, de acordo com os sintomas também você vai saber se está deficiente ou não, ok? Que eu vou falar também sobre isso, que é muito perceptível, viu, gente? Então, a B12, quando a gente está deficiente de B12, o que acontece? A gente tem alguns sintomas. Primeiro deles, a memória, tá? E quando eu falo de memória, não é a memória de, sei lá, quando você tinha 5 anos de idade, entendeu? É memória recente, tipo, vai na cozinha e esquece que você estava fazendo lá. Não sabe onde que tá a chave do carro, por exemplo, sabe? É uma memória mais recente, tá bom? Concentração também. A gente tem tendência a ficar mais disperso, perde foco, tá lendo um livro, você não consegue passar de 2 linhas, tem que ficar voltando toda hora, por exemplo, entendeu? E também formigamento. Quem tem B12 baixa tem esses sintomas, além de formigamento nas extremidades, dos pés e das mãos também. É uma sensação bem ruinzinha também, ok? Manda coraçãozinho, gente. Vocês estão muito quietinho. Meu caso, perda da memória, ele já tá falando no Facebook, isso mesmo. É a memória mais recente, né? A gente vai esquecendo as coisas por aí, tá? E quando a B12 tá com uma deficiência e mais acentuada, né? Tá abaixo do que seria considerado o ideal, ela compromete seriamente a memória, tá? Igual eu falei. Só que aí tem uma propensão da gente ficar mais irritado, por exemplo, meio sem reação, meio letárgico. Algumas pessoas têm até depressão, porque a B12, como ela atua no sistema nervoso, ela causa mesmo, a deficiência dela vai causar mesmo uma letargia, até depressão, tá certo? A Duda tá falando que sempre teve B12 baixa. Minha memória e concentração sempre foram péssimas, isso mesmo, tá? Então, quando essa deficiência já está mais acentuada, a gente percebe que quando a gente vai fazer exame também,
pode acontecer de a gente ter anemia megaloblástica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Anemia megaloblástica é quando as nossas células vermelhas, elas aumentam de volume, elas ficam mega, entendeu? E a hemoglobina também, ela tende a cair. O nível da hemoglobina, o limite inferior dela, para a gente não ter esse acometimento, é até 12, tá? Baixou de 12, aparece aí uma anemia, tá certo? Queda de cabelo também, isso mesmo, Aline. Deficiência de ferro também, depois a gente pode marcar uma live para falar sobre isso, tá, Raquel? Então, vocês estão compreendendo? Deu para entender? Oi, Lu, ela estudou comigo, tá joia? Então, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio? Quer que eu fale mais devagar, mais rápido? Vamos lá, então. Então, como eu disse lá no inicinho da live, é sempre importante acompanhar esses níveis de B12, tá certo? Seja vegetariano ou não, tá certo? Ele é importante por causa do acometimento do sistema nervoso, certo? E sempre ela deve ser avaliada em conjunto. Ela nunca pode ser avaliada isolada, tá? Tipo, fez só o exame de B12, aí avalia só esse parâmetro. Não, ela tem que trabalhar em conjunto com outros parâmetros também. Quais? Por exemplo, o ferro também, ácido fólico, que ele atua muito juntinho com a B12 também, tá bom? E a homocisteína, que é uma substância aí que eu já falei sobre ela, que quando a B12 tá baixa, ela aumenta, e ao contrário também, tá bom? Então, como eu já te falei, como eu falei para vocês, o ferro, então, e o ácido fólico são um dos parâmetros que também interferem na deficiência da B12, tá? Quando a B12, ela tá baixinha, a tendência é que as outras, Sofia, a tendência é que o ferro e ácido fólico também estejam baixos, tá? Porque a B12, ela tenta equilibrar com esses dois parâmetros aí, tá? Ela tenta puxar um pouquinho do ferro e do ácido fólico para ela subir, tá? E como não acontece, cai tudo também, tá? E por que a gente tem deficiência de vitamina B12? Vocês sabem? Tem alguns fatores que levam a gente ter deficiência. Por exemplo, quando a gente tem a glicemia alta, tá? Quando ela está alterada de alguma forma, causa a deficiência de B12, tá certo? Por quê? Porque ela causa a redução dos nervos. A gente tem o nosso sistema nervoso e em volta dele tem uma proteçãozinha que é formada de vitamina B12. Então, quando a glicemia está alta, a B12 tende a cair, porque não tem mais essa proteçãozinha que chama bainha de mielina. Ei, Edneia, tá joia? Tá bom? Então, glicemia alta, provavelmente a B12 vai tá baixa, tá bom? Outro fator também é o uso de medicamento, tá? Quem usa medicamento para controle da glicemia, por exemplo, como metformina, muito usado por pessoas diabéticas também, tende a ter a vitamina B12 mais baixa, tende a ter essa deficiência, importante inclusive, tá bom? Outra coisa também, obesidade. Pessoal aí que está acima do peso, com sobrepeso mais instalado também, é importante acompanhar isso, tá, gente? Porque geralmente as pessoas que são obesas, elas também têm essa alteração aí da glicemia, tá certo? Então, por mais um motivo, ela tende a ficar baixa também. A vitamina B12 tende a cair, beleza? E tem uns dados importantes na literatura, em artigos científicos, inclusive, que mais de 50% das pessoas que comem carne têm algum tipo de deficiência, tá bom? Não é exclusividade
dos vegetarianos ou veganos terem esse tipo de deficiência, a deficiência de B12, tá certo? Tem que acompanhar aí direitinho para não ter esse problema. Outra questão também, um outro fator é usar antiácido. Alguém aqui usa antiácido? Alguém? Conhece alguém que tenha usado antiácido? Porque assim, tem que ficar atento sobre essa questão, tá? Porque a vitamina B12, por exemplo, a gente ingere um alimento que tem B12. Ela cai no estômago, o alimento cai no estômago. Para essa vitamina ser absorvida, a gente precisa do meio ácido do estômago. Se não tem o meio ácido, essa vitamina B12 ela não é absorvida corretamente, entendeu? Então, quem conhece alguém aí que tome antiácido, por exemplo, tem que ficar de olho nessa questão, tá certo? A absorção da vitamina B12 não vai ser facilitada por causa disso, ok? A idade também é um outro fator. O que a Edneia tá rindo? A idade também é outro fator também que é capaz de causar a deficiência da B12, tá? Quanto mais velho a gente vai ficando, maior a tendência de ter a deficiência, tá? Então aí eu já sugiro que quem tem aí acima de 50 anos, por exemplo, já comece a suplementar, vá ao médico, obviamente, e já comece uma suplementação aí, porque com a idade já começa a afetar também memória e tudo isso. E os níveis muito baixos de B12 podem causar demência, por exemplo, né, Alzheimer. Isso aí tá muito claro na literatura também, tá bom? Outra questão também, que eu sei que tem gente que fez bariátrica, que está me acompanhando também, B12 também, quem fez a bariátrica, a cirurgia de redução de estômago, popularmente conhecida, né, ela tende a causar essa deficiência também. Por quê? Quem tira um pedaço do estômago, ou por algum motivo não tem esse estômago, tá? Ela tem uma resistência, vamos dizer assim, a absorver essa B12, tá? Porque a pessoa já não tem um fator intrínseco lá, aquela questão lá da acidez, o bom funcionamento do metabolismo, do estômago, tá? E essa pessoa que tem parte ou nenhuma parte do estômago, ela tende a absorver só 1% do que é ingerido de vitamina B12, gente. Vocês acreditam nisso? Então faz umas contas aí. Se você ingere 5 microgramas, você vai ingerir só 1% disso. Então, pessoa que fez cirurgia bariátrica, redução de estômago, ela tem que ter uma dose muito mais elevada de suplementação para conseguir absorver uma quantidade bacana aí, tá certo? Eu vou falar sobre isso, tá, Edneia? Tá caindo? Deve ser só conexão, viu, Lídia? Aqui tá tranquila, a conexão aí tá bacana? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá bacana? Dá um sinalzinho aí, dá um olá pra eu saber. Tem coraçãozinho subindo, tá bacana, né? Beleza. Uma outra coisa também, quando a gente ingere na questão da bariátrica, como a dosagem é sempre bem superior ao que a gente precisa, não existe intoxicação por ela, tá? Não causa nenhum tipo de intoxicação. É tranquilo esse tipo de suplementação em dose mais elevada, ok? E o tratamento, gente? É uma questão aí polêmica, né? Porque tem 2 tipos, assim, de pode acontecer a suplementação, tá? Tá bacana aí, então? Ô, Raquel, bacana, legal. Por via injetável, que é a injeçãozinha lá no popô, né? Que o pessoal leva. Ou então por via oral, que pode ser comprimido ou então gotinha, tá bom? E nunca, gente, nunca
é feita a suplementação pela dieta, tá? Não existe suplementação pela dieta, aumentar o nível de carne para comer, para conseguir mais B12, tá? É sempre por suplementação, via oral ou injetável, ok? E o problema da injetável é que ela sobe muito rápido, mas também ela cai muito rápido. Esse que é o problema. Tá baixo? Aqui tá tranquilo aí pra vocês no Instagram? O som tá bacana? Eu tô quase gritando. Daqui a pouco o vizinho vai me chamar aqui. Então, ela sobe muito rápido, mas também cai muito rápido, tá? Então, o interessante da B12, tá bom aí, Sofia? Legal. Então, o interessante da injetável é suplementação em caso assim, de acometimento grave, tá? Quando o paciente está com nível muito aumentado, o nível muito baixo, aliás, de vitamina B12. Quando não tem jeito da gente esperar um tempo maior para essa B12 subir. Então, a gente vai na injetável mesmo para dar um up aí no sistema dessa pessoa, tá bom? E eu, Cristiane, CRN 20944, eu prefiro a suplementação via oral, ok? Ela tem uma absorção mais rápida, por gotinhas inclusive. Tem umas que são, a gente coloca assim debaixo da língua, pinga debaixo da língua, a absorção é bem mais rápido. A injetável é intramuscular assim, no bumbum, Luciana. É isso mesmo, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Intramuscular, tá? Então eu prefiro em gotas, tá certo? Aí quem é vegetariano, vegano, tem que conversar com o médico, tá? Pra avisar, lembrar, né? Pra ele prescrever sempre, se for oral em comprimido, sempre em cápsula vegetal, tá certo? Os laboratórios trabalham com as duas formas, vegetal e de origem animal, ok? Então é assim, para suplementar, pra gente indicar um paciente para suplementar, tem uma questão aí que assim, nem concordo muito, tá? Eu vou deixar a live salva assim, ô Mari, pode deixar, tá? Tem uma questão que os nutricionistas só podem prescrever por dia uma dosagem de até 1000 microgramas, tá bom? Passou disso, passou dessa necessidade pro paciente, a gente já tem que encaminhá-lo para um médico, que ele tem sim a autorização de dar uma prescrição maior e fazer esse acompanhamento multidisciplinar aí, tá certo? Pra gente melhorar o quadro do paciente. E tem também uma outra questão. Os vegetarianos falam muito sobre estocar. Ah, eu sou vegetariano, tem 5 anos que tá tudo bem e tal. Ela só começa a baixar depois de 5 anos, 8 anos, né? Tem essa lenda aí, que não sei quem que inventou. Isso é mentira, tá? Não existe isso, não é uma verdade absoluta, beleza? A gente não tem como prever, gente, quando que a B12 vai alterar, tá? Se é daqui a 1 ano, 2 anos, 8 anos, você pode ficar bacaníssimo aí, 8 anos com a sua B12 que você tem no seu corpo, tá certo? Mas não tem como a gente determinar, olha, tá fazendo 3 anos agora, então você vai ficar deficiente, tá? Não é assim que acontece, ok? A gente não tem como interferir nisso, tá? Por isso que eu recomendo aí fortemente que a gente sempre faça o acompanhamento, vá ao médico, para fazer o acompanhamento da B12 dos parâmetros aí que trabalham juntinhos com ele, ok? O que mais? E sobre os níveis, né, seguros da B12. Eita, que tantos coraçãozinhos assim, adorei. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, alguém aqui já fez dosagem da vitamina B12? Por algum motivo?
Já fizeram, gente? Aqui no Facebook as pessoas já fizeram. Algumas até já suplementaram. Então, a gente percebe que lá tem... Todo exame que a gente faz tem um valor de referência. Não sei se vocês já perceberam, tá? O valor de referência... Ei, Cris, tá joia? A Belinha que indicou. Ah, seja bem-vinda, viu? Então, cada exame tem um valor de referência lá, pra gente ter uma noção de como que tá. Só que na B12, esse valor de referência é muito amplo, tá? É muito amplo, é de 200 a 900, tá? Então, não tem como a gente falar, olha, se o paciente chegou com o valor dele de 300... Não tem como falar que tá dentro do parâmetro, porque é muito amplo, entendeu? Então, o médico olha lá, tá dentro da referência. Não é assim, tá? A gente nunca avalia por um parâmetro isolado, tá certo? A gente já sabe, a literatura já diz que a B12, o nível bom para B12 é acima de 490, 500, tá? Abaixo disso, a gente já consegue ver os sintomas instalados no paciente. O paciente já queixa aí dos sintomas que eu já relatei para você, tá? A Mari tá falando que o dela deu muito alterado e teve problemas neurológicos por falta da B12. Isso mesmo, Mari, acontece realmente. Seu irmão, né? Ok. O excesso de B12 não causa nada, tá? O que pode acontecer é o excesso de acne, tá? Quando dá um excesso, uma dose muito elevada, pode dar acne, tá certo? Então tem que ver junto com o médico aí uma dosagem que não cause essa questão de acne, tá certo? A Raquel tá falando que pela redução de estômago toma um suplemento e está ok, ótimo, maravilhoso, isso mesmo, tem que cuidar mesmo, tá? Então, vocês compreenderam a questão do valor de referência? Porque é muito amplo, tá? A dosagem, eu vou repetir aqui, a dosagem é de 200 a 900. O ideal para ficar de B12 é acima de 490, ok? Abaixo disso já dá os acometimentos que eu mencionei aqui um pouquinho para trás, ok? Então já tá acabando, tá, gente? E os níveis seguros de B12, né? Como é que faz? A recomendação diária pela DRI é de 2,4 microgramas por dia, tá certo? E a gente tem que ficar atento a um público especial. Por exemplo, a gestante. Sempre quando a gente vai fazer, a mulher principalmente vai querer engravidar, ela conversa lá com o médico dela, eu quero engravidar. Ok, então a gente vai fazer um check-up aí pra ver como que tá tudo, não é assim que funciona? Então, aí a médica vai lá avaliar o que tá acontecendo. Se tem algum nível inadequado para corrigir, entendeu? Então, principalmente em gestante, a gente tem que avaliar a B12 e o ácido fólico. Porque como eu disse lá no comecinho, a B12 e o ácido fólico, eles têm função parecida. O ácido fólico, quando a gente prescreve para uma gestante, é para evitar acometimento no tubo neural, no sistema nervoso da criança, para não ter malformação, por exemplo, né? E até abortamento quando tem deficiência dessa vitamina, tá? Ei, Poli, Rosângela. E a falta da B12 na criança e adultos pode causar quais problemas? Eu falei mais no comecinho, Luciana, tá? Pode causar perda de memória, falta de concentração, formigamento, tá? E por isso que sempre antes da mulher engravidar, ela tem que fazer esse check-up para saber se está tudo bem, se está tranquilo, se ela pode, a partir daquele momento, engravidar, tá certo? Porque a falta dessas duas... da B12 e do ácido fólico pode causar até abortamento e algumas complicações durante a gestação, beleza? Idosos também, como eu falei, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, maior é a necessidade da gente suplementar, beleza? E aí, gente, tem alguma dúvida?
Tem alguma dúvida aí? A Vânia está perguntando quais deficiências de vitamina pode causar enfraquecimento do corpo exatamente uma pessoa diabética? Não entendi. Não entendi a sua pergunta, Vânia. A Débora, Oitiane, profissional de nutrição, pode pedir esses exames? Pode e deve, tá? O profissional nutricionista, ele pode pedir tudo que for relacionado à nutrição, tá certo? A B12 tá fazendo parte aí da questão alimentar. É vitamina B12, tá, Valquíria? Normal, não tem frufru não, tá bom? Que mais, gente? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal do Facebook? Então, com o tempo, perdemos a vitamina B12? Quanto mais velho, a gente vai diminuindo, tende a ter deficiência de B12, entendeu? Por isso que é importante a gente sempre estar acompanhando e, se necessário, a gente suplementar, tá? Mas nunca, gente, pelo amor do Senhor, nunca suplementem sozinho. Quem é vegetariano, muitos vegetarianos têm a mania, o hábito de falar assim, qual que é a melhor vitamina para suplementar? E vai lá na farmácia e compra. Porque de repente essa dosagem não é ideal. Você está com deficiência, só que você está tomando um valor que não vai fazer nem cócega para sua B12, entendeu? Tá gastando e jogando dinheiro à toa, fora. A Vânia, minha mãe é diabética, sente muita fraqueza. O que pode estar causando? É falta de alguma vitamina? Isso aí pode ser tanta coisa, Vânia. É importante que ela vá no médico para fazer um check-up aí, para verificar o que pode estar acontecendo. Tá certo? E vocês aí no Facebook? Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Mais alguma dúvida sobre tudo que eu falei? Ficou claro? Mais alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma? Então tá, gente. Por nada, Vânia. Ai, que bom, Sofia, que você gostou. Eu faço sempre com muito carinho. Ai, o ético, ele já foi meu nutri. Ei! Muito esclarecedor. Que bom, Sofia. Que bom. Então, eu vou encerrando por aqui. Eu queria agradecer vocês, o pessoal do Instagram, do Facebook, que participaram, as perguntinhas, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixa lá nos comentários do vídeo. Eu vou deixar a live salva para vocês assistirem depois, ok? Brigadão, uma boa noite para vocês e cuidem-se, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente do Facebook.